Olá, aqui é a Denise, do Polo de Osasco. Iniciarei a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso de licenciatura em Letras pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. O tema dele é Paradigmas do Ensino de Literatura, Conceitos em Jogo. Nosso grupo é o grupo 2, turma 6, TCC 440. Os integrantes são a Camila Santos, Carla Borges, eu, Denise Zamboni, Elaine Silva, Eliane Sasso, Jaime Costa, Leonardo Gomes e Marcos Rodrigues. Os integrantes desse grupo faziam parte de alguns polos diferentes, como Indaiatuba, Osasco, Santa Bárbara do Oeste e Tupã. Nossa orientadora durante todo esse processo foi Mariane da Silva Domingos. A definição do problema desse TCC foi como criar um produto educacional em formato de jogo para o ensino de literatura, que auxilie o processo pedagógico adequado à realidade nos ensinos tanto fundamental como no médio, dentro do sistema público de educação do Estado de São Paulo. E aí a solução, um jogo didático sobre o ensino de literatura, simples, prático e possível para o professor dessas séries do ensino fundamental e médio. E aí a introdução passa a dar forma para o nosso TCC. E verificamos que, de certa forma, estando em sala de aula, na ativa, as aulas de literatura, o material didático, ainda se preocupa muito com a história e com as correntes literárias, com a biografia dos escritores, mas ficando em segundo plano a leitura dos próprios textos literários. Seguindo desse cenário, o próprio Cosson, uma das inspirações do nosso TCC, ele diz sobre a noção de crise de paradigmas no ensino de literatura. E lá ele fala, os professores vivenciam cada vez menos o texto literário e com isso suas práticas são cada vez menos empenhadas na formação de leitor literário. Ainda diz ele, trata-se da formação inicial e continuada do docente, que pouco avançou no que diz respeito à formação dos professores como leitores literários. Olá, eu sou a Camila Josefi dos Santos, sou do Polo de Osasco. Falarei agora sobre o objetivo geral e objetivos específicos do nosso trabalho. O objetivo geral será gerado um produto educacional em formato de jogo, que vai despertar ao professor de língua portuguesa dos ensinos fundamental e médio da rede pública de ensino das cidades de Tupã, Indaiatuba, Osasco e Santa Bárbara do Oeste o conhecimento e a coerência sobre a prática de ensino de literatura, por intermédio da explicitação dos conceitos adotados e na correspondência desses conceitos com principalmente os paradigmas que as caracterizam. Já nos objetivos específicos, serão ouvidos os professores de língua portuguesa da cidade de Osasco, Santa Bárbara do Oeste, Indaiatuba e Tupã para descobrir essas demandas. Essas demandas serão interpretadas através da criação do jogo do ensino de literatura. Esse jogo será implementado como um produto educacional e serão experimentados os protótipos, evoluirá-se para uma solução final e entregável à comunidade, e será apresentado também os conceitos que alicercem a prática do ensino de literatura e relacionar os conceitos que alicercem essa prática do ensino com os paradigmas que os caracterizam. Olá, eu sou o Leonardo, do Polo de Tupã. O trabalho se justifica no fato do aluno, em geral, não ler um livro inteiro indicado por seu professor. O ensino de literatura está embasado no uso do livro didático. Isso gera uma fragmentação na formação, atrapalha a fruição que a literatura proporciona. A proposta de um jogo, nesse trabalho, tem a intenção de promover uma discussão, reflexão entre os professores de literatura, colocando-os de frente aos paradigmas propostos por Hildo Cosson, de modo que poderão, com mais segurança, os professores, naquilo que planejam e executam, que paradigma sou eu, realizar o seu trabalho com literatura. Olá, meu nome é Carla Borges, sou do Polo de Indaiatuba e darei prosseguimento à apresentação explicitando o tópico referencial teórico. Para esse TCC foram utilizados vários autores renomados da área, como Benjamin, Freitas, Cândido e Kuhn. Mas a principal referência encontra-se nos estudos de Cosson e suas pesquisas atuais em didática da literatura. O Hildo Cosson é um autor nacional renomado na área
de ensino de literatura no Brasil. E dentre as suas várias obras, especificamente a Paradigmas do Ensino da Literatura, foi a base para a elaboração do nosso jogo educacional. Nesse estudo, o Coulson vai fazer aí uma apresentação linear dos paradigmas da literatura, do ensino da literatura, apresentando os principais pontos de cada um, né, a sua evolução ao longo do tempo e as características, né, o papel do aluno, do professor, enfim, é um material muito rico que possibilitou a criação do jogo Que Paradigma Sou Eu?, que é o projeto deste trabalho. Eu me chamo Marcos e eu sou do Polo de Tupã. Eu vou falar sobre a metodologia Design Thinking. O grupo pensou em desenvolver um jogo utilizando a metodologia Thinking, já que os professores do grupo constataram que havia um indício de crise de paradigma no ensino de literatura, evidenciando os déficits de aprendizagem. Quem foi o desenvolvedor desse método? O desenvolvedor foi David Kelley, fundador da IDEO. E citando um autor que defende o Design Thinking, temos Donato, que fala que essa abordagem do pensamento criativo aborda, a partir de técnicas, um olhar empático, organizando a geração de ideias, resolução de problemas e o desenvolvimento de novas soluções. Como foi realizada essa metodologia? Essa metodologia se resume em 5 fases, sendo elas descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução. Neste caso, essas fases podem ser simplificadas em: primeira, ouvir os professores da rede pública. Segundo, criar uma solução que contribua com a formação continuada. E a terceira, implementar um produto em forma de jogo que busque despertar no professor coerência sob sua prática de ensino de literatura. Olá, meu nome é Jaime, eu sou do Polo de Santa Bárbara do Oeste. E como que nós aplicamos a metodologia no nosso trabalho? Na fase de descoberta, nós ouvimos a demanda dos professores. Na fase de interpretação, definimos o problema. Na fase de ideação, criamos uma solução inicial, um protótipo. Na fase de experimentação, nós oferecemos esse protótipo aos professores que nós tínhamos contato. Dessa experiência, nós evoluímos e aperfeiçoamos, então, esse protótipo para uma solução final, que foi apresentada, aplicada em Santa Bárbara do Oeste. A partir dessa apresentação, dessa aplicação da solução final, nós sugerimos estudos, nós apontamos dificuldades e concluímos uma solução final aperfeiçoada do jogo Que Paradigma Sou Eu?, materializada nessa solução, nesse baralho de 84 cartas com instruções de jogo. Olá, eu sou a Eliane Cristina Saz, integrante do Grupo 2, Turma C, TCC 440, e a minha parte é referente à etapa dos resultados. Na demonstração deste esquema, destacamos a fase da descoberta, onde ouviu-se a demanda dos professores, através de entrevistas, o que dizem que fazem, o olhar etnográfico, observar aquilo que as pessoas fazem, e, por fim, o design participativo, fazer o que as pessoas fazem. Na fase da interpretação, foi definido o problema, mantendo-se o foco no ensino da literatura, e a partir definiu-se os objetivos, geral, específico, e ratificando o referencial teórico. Na etapa da ideação, foi realizada a construção do conceito e do protótipo. O TCC é composto de planejamento, a abordagem de produtos educacionais e ensino de literatura com conceitos e paradigmas. A execução ocorre a sensibilização, a execução do jogo, reflexão sobre o mesmo
e a avaliação sobre o professor aplicador do jogo, ocorrendo a avaliação do professor, que fornecem informações e realimentam o processo. Nas fotos, demonstramos a fase de experimentação, onde ocorreu, e a aplicação do protótipo com os alunos dos polos de Santa Bárbara do Oeste, Tupã, Osasco e professores. Na apresentação da etapa da evolução, apresentamos a construção da solução final, a qual aplicada novamente com uma professora de letras da rede municipal da cidade de Santa Bárbara. Então, a solução final entregável é um conjunto de cartas, um baralho, denominado Que Paradigma Sou Eu, o nome do baralho, e ele é constituído por um conjunto, na verdade, por 14 conjuntos de 6 cartas. Nós temos na figura, no canto esquerdo, né, o primeiro conceito, que é o conceito de concepção de literatura. E cada carta do lado esquerdo tem no seu verso o lado direito, que são os paradigmas que representam cada conceito. Embaixo nós temos a figura do conjunto das cartas, das 84 cartas produzidas. Então, este é o nosso produto físico, entregável à comunidade. E a solução entregável, o jogo, ele consiste na seguinte dinâmica. Escolhe-se uma carta conceito dentre as 6 disponíveis, que o jogador, né, reflete a ação que ele gostaria de adotar em sala de aula. Então a gente pergunta para ele, o que você acha que você gostaria de fazer em sala de aula que você se identifica nessas 6 cartas? E ele escolhe uma. E depois você faz uma pergunta com as 5 cartas restantes e uma outra carta que reflete o que realmente você faz, né, na prática, como o ensino de literatura ocorre. E aí ele seleciona uma outra carta. E a gente vai separando, então, esses montes, vamos dizer assim, daquilo que eu gostaria de adotar como ensino de literatura e daquilo que eu realmente faço em função da realidade que eu vivo. E a gente faz isso 14 vezes, porque são 14 conceitos. Criam-se, então, 2 conjuntos de 14 cartas conceitos. E depois nós desviramos as cartas. No verso de cada carta existe um ícone que representa um paradigma, que é o que caracteriza aquela prática, né, aquele conceito. E a gente reflete sobre que paradigma sou eu a partir desse mosaico constituído de todas essas fotografias. Nós podemos discutir os resultados dizendo que a aplicação do protótipo validou o jogo com conceitos e paradigmas. Da validação realizaram-se melhorias. Nós abandonamos aquela ideia de acertos e erros, muito primária, nós entendemos, e admitimos a possibilidade e a realidade do ensino. Então, o jogo ele teria que selecionar esses 2 mundos, né? O mundo da realidade e o mundo da possibilidade. O jogo nós entendemos que é adequado, ele atendeu os critérios de produção de um produto educacional, quais são? Atração, compreensão, aceitação, mudança da ação, linguagem e formato. A aplicação do jogo exige sensibilidade do aplicador, o jogo é lúdico e permite o hábito da reflexão sobre a prática pedagógica. O jogo constata uma realidade e propõe conceitos acadêmicos ao professor. Meu nome é Elaine Santos Silva, eu sou do Polo de Osasco e vou falar um pouquinho para vocês sobre as considerações finais do nosso trabalho. Nesse trabalho, nós ouvimos professores de língua portuguesa e criamos uma solução que contribuiu para a formação continuada docente no ensino de literatura. Implantamos um produto educacional em formato de jogo, que buscou despertar nos professores conhecimento e coerência sobre a prática do ensino de literatura, por intermédio da explicação de conceitos adotados e de conceito com os paradigmas que os caracterizavam. O jogo ele foi avaliado em situação concreta e de forma participativa. Os objetivos que nós propomos foram alcançados. Articulamos aí dimensões experimental e conceitual do ensino. O jogo permitiu co-construtores das interações.
Apontamos também trabalhos futuros com jogos didáticos que sirvam aí de avaliação docente, sem se preocupar com a classificação ou a função disciplinar. Sugerimos a entrega do jogo no sítio eletrônico EduCaps. Não há um único paradigma que rege a ação docente, mas um quebra-cabeças de paradigmas, constituído de partes de paradigmas. Que paradigma sou eu? É uma pergunta que pressupõe uma unidade paradigmática e que não foi encontrada. O ensino de literatura é a acumulação desigual de paradigmas, em que um só paradigma não anula os outros, antes coexiste imbrincado com seus antecessores. Então, o nosso trabalho, ele não tem uma solução final, ele sugere várias reflexões sobre vários paradigmas, mas auxilia aí também os professores a pensar, né, de várias formas como fazer o ensino de literatura e pode servir e abrir um leque aí para outros docentes fazerem outros jogos e gerar outras reflexões. Espero que tenham gostado. Obrigada. E essas são as nossas referências. Nós gostaríamos de deixar registradas. Continuação das nossas referências. E este foi o trabalho de conclusão de curso denominado Paradigmas do Ensino de Literatura, Conceitos em Jogo, com a produção de um jogo didático denominado Que Paradigma Sou Eu, direcionado a professores do ensino público do Estado de São Paulo, produzido pelo Grupo 2, da turma 6, da sala TCC 440 da Univesp. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.